Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM, todos aqueles que nos acompanham nas nossas lives, né? A gente sempre se sente contente e principalmente honrados de podermos estar aqui e tentarmos, né, na medida do nosso entendimento, levar a todos vocês que nos ouvem e que nos acompanham aqueles princípios tão necessários aos nossos dias, que são as grandes verdades daquele nosso, desse, né, não daquele, desse nosso grande irmão que é Jesus. Veio ele, como nas palavras dele, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Veio ele, então, para verdadeiramente exemplificar a cada um de nós os caminhos, né? As escolhas, as atitudes, os comportamentos que são necessários àquele que se coloca dentro de um projeto evolutivo, aquele que se coloca numa linha de trabalho, adotando a lei de Deus, nosso Pai, como norteador, como princípio que nos rege, para que cada um individualmente, seguindo os exemplos e os passos de Jesus, tendo a força e a coragem tão necessária nos nossos dias, possamos evoluir fazendo aos outros o que gostaríamos que nos fizessem, coisa que ainda estamos distantes. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Vamos lá. Bom dia a todos. A nossa meta é a compreensão, né? A nossa meta como ser humano, porque a compreensão ela nos traz segurança, tranquilidade, bem-estar. A questão é essas três palavras que eu disse, segurança, tranquilidade, bem-estar e outras, em que nível? Porque a gente trata isso muito na questão material, né? Ah, eu quero ter segurança material, tranquilidade. E para isso tu tem que ter sacolas de dinheiro, e ainda assim, às vezes nem isso tu acha que é suficiente, tu precisa de mais. Mas não é essa a nossa busca. Não é para isso que nós estamos nos desgastando. Tem que ser algo mais íntimo, mais profundo, mais verdadeiro. Tu citaste ali Jesus, né? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não envolve o dinheiro. Claro que dinheiro é importante, senão a gente não sobrevive nesse mundo. Precisa de recurso, mas não é o principal, não é o nosso foco. Porque se fosse isso, a gente não morreria, ou os ricos não morreriam, eles teriam o suficiente para ficarem vivos. Então não é isso. Essa tranquilidade, essa paz de espírito, ela tem que vir da consciência tranquila, da consciência plena de que eu posso não estar conseguindo fazer tudo o que eu deveria fazer, mas eu estou tentando. Esse é um dos pontos. Eu estou empenhado em fazer o melhor dentro daquilo que eu acredito como sendo. E as respostas vêm nesse sentido, né? Então, o que eu acredito? Ah, mas eu estou acreditando em alguma coisa que é improvável, ilusória. Mais cedo ou mais tarde eu vou ter a comprovação de que aquilo ali está errado e eu vou ter que refazer. Eu não posso desistir, eu só tenho que refazer. E nós, como seres que estamos num processo evolutivo de aprendizado, de entendimento, a todo momento nós estamos fazendo isso, ou pelo menos somos chamados a fazer isso, como é que diz lá o GPS, a recalcular a nossa rota. É por isso que Jesus ele é modelo, né? É modelo e rocha, né? Não tem como escapar, né? Ele é bem taxativo, né, em muitas coisas. Quando ele diz, e nós não entendemos muito, né, tudo aquilo que tu colocou, ele diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, que o resto vos será dado tudo de acréscimo. Então, o reino de Deus, né, não é o dinheiro, né? A sua justiça é como ele funciona, né? Como esse reino funcionaria. Que o resto, que é por todas essas migalhas que nós brigamos todos os dias, vos será dado tudo de acréscimo, né?
Porque quando ele diz observai os pássaros, né, observai os lírios, ele diz, se Deus, né, se preocupou com eles, que são, né, pequenos dentro da criação, quanto mais com vós, né, homens de pouca fé. E depois ele diz, porque cada dia basta o seu mal. Então, a gente tem que entender quem somos, né, de onde viemos, filhos de quem somos, o que estamos fazendo aqui, né, e quando ocorrerem aqueles eventos, um deles é a morte, né, ou melhor, o desencarne, o que vai acontecer conosco, né? Então, muitas vezes nós ficamos confortáveis até naquela ignorância, só que é aquilo que ele diz também, né? Se tu soubesse a hora e o dia que o ladrão viesse entrar na tua casa, tu ficaria lá, né? De espreita. Uhum. Então, mas tu não sabe o dia e a hora, né? Então quer dizer, orai e vigiai, te mantém ligado. A quem que tu está servindo? Né? Se no primeiro momento tu está servindo os teus interesses, até por necessidade, né? Tu tem que ter lá os teus 3, 4 carros, as 3, 4 casas, tu tem que ter toda uma estrutura material poderosa, né? Para garantir umas 3 gerações depois do que tu, né? Antônio, e hoje em dia está quase isso. Então, quer dizer, aí tu é chamado numa hora que tu não estava preparado. Que tu não queria. Que tu não queria, com certeza. A maioria de nós não quer. Né? E aí? Porque não tem umas coisinhas para fazer. E aí? Por que não faz? Eles não vão até te impedir, só tu não vai ter equipamento para fazer essas coisas, né? Tentar fazer, tu vai tentar. Porque onde está o teu coração... Uhum. Né? Não, perdão. Onde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. Então, tu até vai tentar dar continuidade naquele projeto que tu vinha tocando. Mas sem um corpo, sem uma estrutura material, tu não consegue mais gerir, né, toda aquela situação. Então, a coisa ela toma outra configuração, ela toma outro... Por isso que a gente faz o evangelho, né? E nós já falamos muito sobre isso, sobre a importância do Evangelho, sobre a importância de nós nos posicionarmos, né, em relação a essa grande verdade que é Jesus, nosso irmão maior, a necessidade que nós temos nos nossos dias para compreendermos, né, porque ele mesmo diz, tem olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, e ele nos ensina, reza para quem te calunia, faz o bem para quem te faz o mal. Ninguém faz isso. Nós fizemos o contrário. Olho por olho, dente por dente, ou tiramos daquele que às vezes nem tem. Né? Então, será que ele estaria mentindo? Se ele estivesse mentindo, essas palavras não continuariam vivas? Né? Elas teriam morrido, como tudo que é temporal morre, pelo próprio tempo, né? Pela força dos tempos. E isso está vivo. Então, ele vem nos ensinar, e existe uma necessidade, digamos assim, de nós verdadeiramente compreendermos, né? Por que eu devo rezar? Por que eu reza para aquele que te calunia? Tu consegue? Tu sabe que o cara te arma pelas costas, né? E aí, em vez de dar 2 tiros, tu reza para ele. É bem difícil, né? A gente chegar nesse ponto, porque a gente não acredita que ele mereça a minha oração. Imagina, a minha dedicação, nem que seja através desse processo. Mas eu nem te digo que seja uma questão de merecimento. Não, eu acho isso, mas claro que ele merece. Não, mas eu digo que não seja uma questão de merecimento. É uma questão de posicionamento, daquilo que tu faz e daquilo que ele faz. Entender essas diferenças. O maior problema, eu acho, de toda a história da humanidade é esse nivelamento, né, que foi feito das pessoas. Que tipo, viemos do nada, vamos para nada e é todo mundo igual. Né? Esse nivelamento ele é aterrador, ele é destrutivo. Né? Agora, quando tu compreender que é uma família, né, que é uma estrutura grandiosa, que existem seres muito mais evoluídos junto conosco, existem seres menos evoluídos conosco, e que
os mais evoluídos, eles nos atendem, eles cuidam, eles são bons, né, conosco, com certeza nós vamos entender que nós temos que fazer a mesma coisa com aquele que nos calunia, com aquele que nos tira, com aquele que nos, digamos assim, cutuca, né? Por quê? Aquilo que nos provoca. Exato, porque, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, né? São crianças espirituais. E tu está nesse jogo exatamente para ter uma postura de trabalho, uma postura educativa, uma postura útil, né? Digamos assim, dentro da grande obra. E aí nós nos fechamos, nos isolamos, condenamos, é claro, e achamos que estamos fazendo a coisa certa. Por isso que Jesus diz dessa maneira. E por isso que o interessante nisso tudo é que a estrutura ela é tão perfeita na sua permanência, na sua construção, né, que muitos irmãos maiores, e grandão até às vezes, eles se sujeitam a estar no meio de nós só para dar exemplo. Que aí vai acontecer com nós aquilo que aconteceu lá com os caras lá. Jesus, faz um milagrão aí para que a gente acredite. Ele diz, o que vocês tinham que ver, vocês já viram. E pelo fato mesmo de terem visto, estão condenados. Então hoje tu não tem como dizer, bah, eu não rezei lá pro cara por causa que... Eles vão te dizer, mas o que está escrito, né? Nisso que tu colocou é bem interessante o exemplo, né, vamos dizer, da calúnia. Porque nós temos níveis, né? E assim como a gente está num nível intermediário e tem os maiores que vêm e nos auxiliam, e tem os menores. Não que esses que me caluniam sejam, mas naquele momento ele está demonstrando às vezes a inferioridade até pelas dele. Atitudes, a natureza dele é mais terra. Mais terra. Mas aí eu me identifico com ele, né? Porque se eu reajo é porque eu entrei na sintonia, eu me identifiquei com aquilo que ele está agindo da forma. Então, tudo, né, na vida é oportunidade de aprendizado. É bem isso, mas por que eu vou entrar nessa sintonia que me faz mal? Eu tenho que usar o recurso que eu tenho, que foi o aprendizado que já veio até mim, e saber como lidar com isso. Não dar mais alimento para uma negatividade, porque a gente percebe, né, seja na nossa vida, seja na vida dos outros, a gente olha quantas coisas pequenas que se transformam em tragédias, porque cada um vai botando um pouquinho uma colherada a mais de veneno. Então, não é isso que a gente quer é se libertar dessas coisas, mas tem que mudar, né? E o interessante nisso tudo, numa disputa insana, numa disputa assim, de uma ignorância a nível de crianças, né? Porque nós estamos brigando por uma coisa que não é nossa, nós estamos brigando por uma coisa que nós não vamos levar. É infrutífero. Nós estamos brincando com uma coisa que nos é dada, e nos é dada porque Deus é Deus de grandeza, né? Ele não é de pobreza. E as coisas nos são dadas assim a mão aberta, né? Ou seja, a natureza, ela nos atende como uma mãe, né? E se tu souber trabalhar com as leis da natureza, tu tem tudo da própria natureza. Não vai te faltar nada. Claro que às vezes tu vai ter que transformar, né? Tu vai ter que te dedicar. Tu vai ter que transformar, tu vai ter que construir uma casa, tu vai ter que fazer alguma coisa, transformar na própria natureza. Mas a natureza por si só, ela é uma mãe, ela te serve. E Deus, por isso que todas as parábolas de Jesus, numa delas ele diz, né, que o Senhor entregou tudo prontinho, né? A torre, o lagar, o parreiralzinho, tudo. Ele só queria o pagamento do aluguel. Que o pagamento do aluguel é o reconhecimento da vida, é o reconhecimento da grandeza da vida que te é dada como forma de tu ser útil, né? E aí o aluguel o que é? Faça aos outros o que gostaria que te fizessem. Então, se tu tem um pouquinho que não é teu, mas foi tu que conseguiu, e tem o teu irmão que não tem nada, ajuda. Essa é a lei. Mas ele.
Aí vem lá Pedro, Jesus, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão num só dia? Tu entende? Jesus diz, sempre, Incessantemente. incessantemente, porque se tu está nessa situação, se tu te colocou nessa situação, a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Então, nós achamos que estamos numa negociata, e é verdade, numa eterna negociata, achando que vamos sair vitoriosos disso, e na realidade é um grande engano, né? Um grande engano. Queremos tomar o lugar de Deus nessas situações, né? Porque nós queremos aplicar a nossa justiça perante os outros que não fazem aquilo que a gente gostaria que eles fizessem. Tá errado, né? Isso que nós aqui, agora, até agora, só falamos coisa de 2.000 anos atrás, né? Que foi Sim. Jesus. E há cerca de 170, numa promessa dele, ele diz, né? Vou para o Pai, vou mandar o Confortador. O Espírito é verdade, que haverá de vos repetir tudo aquilo que eu vos tenho dito, a nível de ciência. Então, hoje nós temos uma ciência. Nós sabemos, por energia, por ciência, o porquê que tu deve, né, rezar para aquele que te calunia. Tá tudo, de uma certa maneira, Por comprovado. quê? Porque em cima de uma calúnia, certo? Ele está te aprontando. Tu gera uma energia negativa, essa energia negativa, ela permeia o teu corpo físico. E quando ela atravessa o teu corpo físico, ela deixa resíduo. E esse resíduo, ele vai numa forma acumulativa te trazer problemas futuros. Por isso que não existem doentes, né? Existem doenças. Mensã, corpo sã. Todos os desequilíbrios são gerados por mentes desequilibradas. Então, a partir do momento que aquele cara, mesmo sendo vítima, né, de uma calúnia, ele se mantém, né, de uma forma positiva, semelhantes atraem semelhantes. Né? Ele não vai desequilibrar o equipamento. Por quê? Porque ele está honrando a Deus na utilização do equipamento que é o corpo de uma forma útil, de uma forma não que atenda os teus interesses, mas numa forma que atenda a necessidade, que atenda ao todo, que atenda qual o maior mandamento bem, da né? lei. É. Amar a Deus. Né? Fazer, né? O bem, praticar o bem, espalhando a todos. Então, o evangelho, e a gente sempre diz, né, fazer o evangelho em casa, instituir o evangelho em casa, o quanto isso é importante nos nossos dias, principalmente com as nossas crianças, Crianças criadas há 50 anos atrás era uma coisa, há 30 anos atrás era outra coisa. Bom, a tal ponto que ninguém mais quer quase ter filhos, né? Porque, com esse mundo. Mas será que Deus não pensou nesse mundo? Sim. Esse mundo que nós abastecemos, Exato. inclusive, né? Então, quer dizer, se eles estão nesse mundo, quer dizer que nós, dentro desse mundo, seríamos capazes de educá-los. E às vezes nós somos omissos. Então, por isso desse perigo, e por isso que a gente fala do evangelho. E por que o evangelho para as crianças? Porque os velhos não entendem evangelho. Tem mais dificuldade, né? As crianças entendem o evangelho. Porque o evangelho, ele não entra pela mente. Ele entra pelo coração. Ele entra pelo sentimento. Se a gente contar as historinhas de Jesus para crianças, elas entendem. Nós até entendemos, mas não fizemos. Elas entendem e incorporam aquilo, se identificam com aquilo, porque elas são aquilo que está sendo ensinado. É um caderno em branco, né? Exato. Entre aspas. Então, eles não têm a leitura anterior para distorcer o que está sendo demonstrado. E se são almas assim, tementes, digamos assim, elas se identificam com aquilo que tu está passando e elas vão construindo em cima desses alicerces eternos que tu, de uma forma simples, de uma vez por semana, faz dentro da tua casa, que é o que eu vou fazer agora, que é abrir o Evangelho. Então, abrindo o Evangelho, capítulo 10, né? Quantas vezes perdoarei a meu irmão? É uma mensagem
de Simeão, né? Bordeaux, em 1862. Uhum. E é o início do capítulo 10, que é... Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Como é evangelho na rádio, e como às vezes nós nos tornamos, né, repetitivos, nós vamos repetir bastante, não as coisas nossas, mas as coisas de Jesus. Né? Então vamos ler de novo o introdutório, que é o que está no evangelho, né? E depois a gente lê essa mensagem de Simeão, né? Então, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Bem-aventurados são felizes, né? Felizes aqueles que têm misericórdia. O que é ter misericórdia, né? É o que eu ia te dizer para as pessoas não usarem a palavra sem saber o que significa, Exato. né? O que é a misericórdia? Ele fala, né, durante todo o texto. Sim. É o perdão, né? Exato, é ter compaixão, né? É ser tocado pela necessidade do outro ou pelo erro do outro e transformar aquilo. No Mas caso. sair dele não importa o que sai, digamos, né? Mas de ti tem que sair um sentimento bom, porque a misericórdia é um sentimento bom. Então tu não te deixa abalar, tu não te deixa contaminar, né, com aquilo que ele te fez. Tu é misericordioso, tu mesmo na dor, mesmo na sujeira, mesmo na tristeza, menos tu atende, né? Porque a misericórdia, ela não mede, ela vai fundo, né? No fundo, na alma. Tem um princípio maior por trás, né? Exato, ela não fica no aparente, né? Ela vai na essência, Então, se o irmão pecou contra vós, que eu acho que ele vai falar isso aí, ele vai falar. Cara, se ele soubesse a profundidade da lei, ele não faria. Por isso que ele precisa do perdão e da misericórdia, né? Tem que ter o coração Exato. o mais puro possível. Então, está lá no Evangelho de São Mateus. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, aproximando-se, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, lá, tudo no Evangelho de São Mateus, capítulo 5 e 6 e 18 depois, essa última parte. Isso, e quando nós repetimos, né, as palavras de Jesus 2000 anos atrás, a gente vê que ele falou para aquele tempo, né? E que hoje, verdadeiramente, a concepção ela é um pouco diferente na estrutura, porque ele diz assim, ó, se perdoardes aos homens, né, as faltas, vosso Pai Celestial vos perdoará. Então eles precisavam, não é que eles precisavam, eles tinham uma imagem de um Deus severo, né? Forte. De um Deus forte, de um Deus impositivo. E tinha que trazer ele para o negócio, né? Exato, como uma forma de dar um limite, né? De dar não digo um limite, mas dar um parâmetro, né? E o parâmetro era o Senhor, era Deus, o Criador. Porque eles eram tementes, né? Exato. Pelo menos isso. Eles eram tementes a Deus. Então, ele dizia, se tu fizer uma coisa ali, né? Se tu fizer ali, Deus vai fazer da mesma maneira contra ti, né? Porque no início até era olho por olho e dente por dente, né? A lei anterior a Jesus. E aí vem Jesus e ensina isso. E hoje nós sabemos, né, que Deus não perdoa, né? Deus nem se ofende. Deus está num nível que aqui para esses terráqueos e para esses mortal que somos nós, a única coisa que a gente vislumbra são as leis, né? As leis naturais que ainda os terráqueos e os mortais como nós não compreendem. Não compreendem. Porque
A lei de justiça é uma lei natural. A lei de reencarnação é uma lei natural, que está na natureza. E tudo anda, toda a natureza de todos os sistemas, de todos os universos, andam por essas leis. E nós não, Esperneamos e damos coice. e não compreendemos. Eu vou ler só o primeiro parágrafo aqui da continuação dessa parte, porque eu acho ele bem interessante na explicação Sim, que é a do que é explicação a do... misericórdia. Aí é do Kardec, né? Sim, aí é do Kardec. A misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe podem dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Aonde a gente quer ficar nessa escolha? Mas tem uma palavrinha de 4 letras aí que é muito importante, né? Vamos ver se tu descobre. 4 letras, eu estou procurando pelo tamanho das palavras aí. A alma, né? A alma. A alma. É quem tu é, né? Quem tu é. Não, ele não se dirige à pessoa, né? Sim, sim. Como Jesus também nunca se dirigiu à pessoa. Ele se dirige à alma, né? Então ele diz assim, Ao ser ele eterno. diz, o ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação. Ele não está falando da pessoa, né? Não do aqui e agora, é algo Exato. que A transcende. alma, o que é? É um conjunto energético evolutivo que tu tem dentro de ti. E que as tuas atitudes espelham a tua alma. Né? Jesus diz, fala a boca, o que está cheio o coração. Né? Então, as tuas atitudes, elas espelham a tua alma. Por isso, orai e vigiai, por isso todo um trabalho grandioso de transformação interna e individual de cada um de nós, para que nos tornemos almas melhores e não pessoas mais ricas, né? Ou pessoas abastadas, pessoas inteligentes. Passageiras, né? E sim, almas boas, né? Almas boas que refletem a luz da criação no meio onde estão, pelas suas atitudes, por aquilo que são. Então, ele fala exatamente dessa questão, né? Da alma e não da pessoa. E nós continuamos na questão da pessoa. O ego. Nós não conseguimos separar, né, essas coisas e te colocar como uma alma eterna num processo evolutivo de trabalho, de utilidade, enfim, de atuação, né? Que tipo de atuação tu está tendo? E o entendimento profundo disso é saber que essa transformação para melhor, para tornar-se essa pessoa que ele diz ali, calma, cheia de mansuetude, de caridade, é para ti, é eterno. Aquilo ali atravessará, como eles dizem, o portal da morte. Aquilo ali continua contigo. Se tu te transforma nisso, tu é isso. Tu não é... que nem eu disse, né? O tempo da encarnação, tu não é só essa etapa temporária da vida, que é a questão material nos maquia muitas vezes. Tu incorpora isso e tu traz numa outra oportunidade já esses valores, essas virtudes, nem que sejam ainda incompletas, mas tu já traz elas para poder aprimorar cada vez mais, né? Sim, e isso te torna imune, né? Te torna, digamos assim, mais com uma sustentabilidade maior dentro de um ambiente caótico, né? Dentro de um ambiente caótico que é a matéria, né? Que é a matéria. No princípio era o caos, né? Então, quer dizer, nós estamos no meio do caos e nós estamos, digamos, inseridos nisso porque qualquer coisa que nós falarmos, ela tem a contraparte, né? Tem a contraparte. Nós não estamos no um, né? Sim. Na unidade. Nós somos um com o Pai, mas num ambiente dual. Então, é bonito, é feio, é claro, né? Concordo, não concordo. É a pessoa boa e a pessoa que não conhece as coisas.
Então, aquela que não conhece, ela está dentro de um sistema criativo. O que ela vai fazer? Ela vai fazer as coisas dentro da natureza dela. E muitas vezes sem consciência. Sim. Né? É o automático, né? Que é a história lá do escorpião, Repetição, né? O sapo lá morrendo, os dois, um afogado e outro envenenado. O sapo pede pro escorpião: porra, por que tu vai fazer isso, cara? Ele tinha dito que não ia picar, né? Aí ele Não disse, morreu os dois? Ele disse: eu não tive como resistir à minha natureza. Então, o anseio dele picar era tão forte que ele picou mesmo morrendo. E nós estamos num ambiente assim, que às vezes a natureza da pessoa, ela está tão focada naquilo que fazem coisas terríveis, né? E a gente não consegue até entender como é que o cara foi fazer isso. Um absurdo. Sabendo que ali na frente o escorpião morreu. Sabendo que ali na frente tu vai ser preso. Sim, porque todas as coisas erradas que acontecem aqui, mais cedo ou mais tarde, elas são descobertas. Se não aqui, elas são descobertas ali. Sim. Então, não teria por que fazer. Mas é a nossa etapa de evolução, né? E vamos ler. Onde abriu? Não vou ler onde abriu. Vamos ler de novo Jesus, né? Jesus é o cara. Tipo assim, essa passagem aqui que está lá em... Não, aqui é o 9, item 9. Em São Mateus, o capítulo 7, versículo 3 a 5. O arqueiro. Cara, essa aí... 2000 anos depois e nós não entendemos nada disso. E é nada. Totalmente aplicável hoje. Sim. Porque é muito porque atual. Hoje nós somos muito inteligente, nós estamos muito... Astuto. Nós temos a gente enxerga, Sim. Essa é a verdade. O conhecimento nos deu uma visão de lince. Só que... A gente só vê o que não precisa ver. Só que, né? Olha o que Jesus diz, né? E para ver a distância que nós estamos de uma verdade. Da verdade dentro de nós mesmos, né? Porque nós estamos... todos nós estamos... Bom, não é por acaso que essa palavrinha, eu acho que ela vai retornar com o tempo, né? Hipócritas. Hipócrita é o cara que prega uma coisa que faz outra, né? São os túmulos criados. Hoje virou quase um palavrão, né? Uma ofensa gravíssima, porque a gente não entende nem o significado direito da palavra, que é simplesmente dizer isso, conduta e prática, conduta e prática, que é a mesma coisa, e teoria é diferente, então falta de... A teoria é uma coisa, a prática é outra, e às vezes as pessoas não correlacionam isso. E isso se chama hipocrisia. Tu diz isso, meu Deus, vai pra cadeia, preso. Então vamos lá, capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, versículo 3, 4, 5, bem no começo do capítulo. Dizendo que argueiro, né, é uma coisa mínima. Pequena, é um cisco, né? É um cisco, é uma coisa muito pequenininha. E uma trave é uma trave, né? É um pau grande e grosso que serve de trave, que serve de sustentabilidade, que sustenta. Que é bem isso, é grande, forte e... Pelo que vedes... Não, por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então essas são as palavras de Jesus. E agora traduzindo, né? Se não ficou claro. Traduzindo. Sim, ele está falando em erro e pecado, digamos, né? Então, o modelo, ele está falando em erro e pecado. E aí ele se utiliza de figuras. Então, ele se utiliza de um argueiro e de uma trave. Então, é um pecado pequeno e um pecado grande, né? Porque o argueiro é uma coisa pequenininha e a trave é uma coisa muito grande. Muito visível. Exato. Então, ele está dizendo assim, que se tu enxerga um pecado pequeno no teu irmão, né? Significa dizer o quê? Que tu tem uma trave no teu olho. Por quê? Porque se tu enxerga um pecado pequeno no teu irmão, isso denota que tu tem inteligência. Isso denota que tu tem conhecimento.
né? Porque tu é refinado nas tuas observações, digamos, né? Tu identificou aquilo, Uma né? coisa muito pequena. Uhum. E tu identificou. E aí então ele te diz, é mais pecador tu que enxergou aquilo ali, né? Do que aquele que já tem. Então ele diz assim, hipócrita, tira a trave do teu olho, que depois tu vai ver como é que tu vai poder ajudar o cara. Porque na realidade, aquele cara que está fazendo aquele pecadinho, ele está fazendo aquele pecadinho por natureza. Né? O escorpião. Que ele tá mais atrás. É, vamos ele dizer. é assim. É. Agora, tu que é o cara, fica aí julgando, fica aí apontando e levanta um cisco no teu irmão, meu, tu tá frito. Querer justificar. Né? É, Tu muitas tá vezes frito? tu tá te escondendo atrás daquela trave ali pra não te... Exato. Achando que ninguém tá vendo quem tu é. Exato, tu tá frito, que quer dizer assim, tu é pior do que ele. Uhum. Porque tu não aprendeu Nada. Uhum. Nada. E aí, né, É hipocrisia, né? Claro, e é nessa colocação que ele fala da hipocrisia. Uhum. Hipócrita, tira a trava e depois tu vai ver como é que tu vai tirar o cisco. Te corrige pra tentar querer ajudar o outro. Sim, porque Ajudar. nós com a trave, a gente vê o lance lá e vai lá. E diz, É. mas tu vê, né? Tu tá fazendo isso. Eu sou bom em te ajudar. E na realidade nós estamos lá meio que se enterrando, né? Então, é para nós notarmos de como Jesus ele é bem pontual, né, nas suas colocações. E por isso que a gente não tem nem muito interesse mesmo, né? Sim, porque daí ele deixa a gente... Eu como te diria diz, né, hoje nu. que chegar para os caras e dizer assim, tu conhece Jesus? Os caras vão te dizer, de longe, né? De muito longe. Ouvi falar. É, já ouvi falar. Agora, tu tenta assim, né? E a gente fala em Jesus, não menosprezando outros irmãos nossos grandiosos, né? Uhum. Que merecem o nosso respeito. Mas a gente fala ele porque ele é intocável, né? Bom, ele mesmo diz, passa o céu e a terra e as minhas palavras não passarão, né? Na lei, tu não tira uma vírgula ou um J. Por quê? Aquilo que ele falou é inexorável. Não tem como rebater, né? Não tem. Porque o que tu vai dizer de uma frase como essa aí? Não tem argumento. Né? É ou não é? Exatamente. A não ser- e como nenhum de nós é perfeito, né? Para poder sair do hipócrita ali, então... Bom, e aquela tem a próxima, né? O interessante é que no Evangelho ele vai pegando textos, né? Textos evangélicos, né? E depois eles vão comentando. Aquela que ele diz lá para Madalena, né? Que vem a próxima. Aquele que não tiver que nenhum pecado, que me atire a primeira pedra. Aí os velhos com um pouco de vergonha começam a sair. Entenderam o recado? Começa a sair. Não, porque Jesus tinha autoridade. Sim. Se é um de nós, eles te enchem de pedra, né? Na hora. Sim, já pergunta quem tu é. É. E aponta o quê? Olha o teu argueiro ou a tua trave ali. É. Já dá no meio da gente, né? E te fim com Mas- as pedras, né? Na hora. Né? Mas Jesus, ele tinha autoridade, ele sabia o que ele fazia, enfim. Né? E ele diz, aquele que não tiver nenhum pecado, que não atire a primeira pedra. Sim. E aí? E nem ficou cuidando dos caras pra ver quem é. Não né? ficou, Largou. baixou a cabeça. Quando ele levanta a cabeça, de novo, não tem mais ninguém aí. Aí ele pede para Madalena, onde é que estão teus acusadores, né? Aí ela diz, não, você foram. Ele diz, eu também não te condeno. Eu também, exato. Vai. E ele podia, né? Sim. Mas olha o exemplo de novo. Eu também não te condeno. E ele poderia Mas- dizer, tipo, Madalena, o que tu tá fazendo? Vem cá e me conta, o que tu fez? Aí eu te domino e te escravizo pelo teu pecado. Entendeu? Veja, é bem isso. Eu te domino e te escravizo pelo teu cisco. Uhum. Entende? Pelo teu pecado. Agora tu tá me devendo. Claro, Porque tu agora tá tu me me devendo contou. e tu vai ter que fazer aquilo que eu te digo, senão todo mundo vai ficar sabendo. E aí Jesus diz, né? Vai e não tornes mais a pecar para que coisa pior não te aconteça. Então é um libertador de almas, né? É um ser preocupado com almas e não com nomes, rótulos, né? Coisas temporais. Aquilo que se repete muito sem se entender, né? Ah, Jesus tirou o pecado do mundo. Tirou porque ele bota a Clara o pecado, no caso, Sim. o exemplo dela, e diz, tu não precisa ficar escravo dele, é só tu mudar. Exato, Faz uma vida nova para ti mesmo, te livra disso. exato.
Mas é. Que é difícil. aquilo grandioso que ele diz, né? Todo aquele que comete o pecado, É que a escravo gente do não pecado. entende também, né? É aham. escravo do próprio pecado. É. Né? Porque não haverá um Deus tirano julgador, não haverá um tribunal tirano e julgador, haverá uma consciência. Uma consciência. Quando chegar lá, não vai ter o juiz e os É, advogados de é. acusação de defesa. Não vai ter alguém querendo nos defender, porque é indefensável algumas coisas que a gente indefensável. faz. Então, Tu não fez tem. ou tu não fez? Fez. Fez, E aí, então. e aí assume o que Por que quê? fez, né? Tá bom. Né? E então, e aí depois, então a gente sempre fala do evangelho, né? Tem os textos evangélicos, tem a explicação dentro da ótica espírita, né? Que é Allan Kardec e todo aquele pessoal que compilou esse livro, e tem também as mensagens, né? E são várias as mensagens que tem, e todas elas lindíssimas, né? Lindas, lindas. Por que uma criança entende isso? É pelo Porque falta é de simples, preconceito, né? Porque é simples. É simples. E ele fala aqui de coisa da nossa vida, não fala da vida do fulano. A criança entende porque é simples. É que nós complicamos tudo para os nossos interesses, né? Dentro da nossa hipocrisia. Né? Não sei se a gente tem tempo para ler a mensagem. É uns 2 minutinhos. Dá tempo, sim. Vamos ler essa Perdão mensagem. das ofensas, né? É perdão das ofensas. É uma mensagem de Simeão. Então, é outro irmão nosso, não com os galardões de Jesus, né? Mas um cara de uma grandeza espiritual que nos... Olha, vamos ver o que ele diz. Quantas vezes perdoarei meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele que te perdoar frequentemente, e conta o número de vezes que seu perdão desce para apagar tuas faltas? Olha que interessante, né, Antônio? Ensinarás, que aqui vem a questão da ciência. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis contra o ataque das energias negativas, de tudo que é ruim. A barreira. Os maus pensamentos e as injúrias. Serás brando e humilde do coração. Então, quer dizer, aqui está a matemática, né? Mais explicada, que Jesus contava historinha. Né? E isso te torna invulnerável. Porque quando tu está no Quase bem... intocado Exatamente, seria, né? Quando tu está no bem, o bem te assiste. O bem te ampara. São coisas diferentes, né? Muito diferentes, né? O mal e tu saindo desse mal, inatingível. É que, na realidade, essa hipocrisia nossa, nós pervertemos tudo. Não existe nem mais maldade, nem mais bondade. Sim. É tudo um reboliço, né, Ti? Eu não sabia. É ignorância. É tudo um jogo de interesse muito forte. E aí... com essa história da inteligência artificial e com essa história desse bombardeio que a gente está tendo, ninguém mais sabe o que é verdade e o que é mentira. E nós vamos ficar nessa... Mas porque não se escuta, né? Porque não se escuta. E nós vamos ficar boiando, né? No mar profundo. Arrastado pelas correntes. E aí tu vai achar que tu vai alegar, não, mas eu achava que era verdade. De novo a parábola do joio e do trigo. Enquanto a gente dorme, porque a gente está mergulhado nessas coisas, só que desatento completamente, a gente vai de cabeça. E aí, realmente, a gente é arrastado por essas situações. Escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-vos a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos,
generosos, pródigos mesmos de vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua mesa. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, da parte daquele que, do alto, dos esplendores celestes, está voltado sempre para vós. E continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, aos vossos irmãos, como tendes necessidade de que eles vos perdoem. Se os seus atos vos foram pessoalmente prejudiciais, é um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum em revelar os erros dos vossos irmãos, se ele não houvessem feito senão ofensas leves. Espíritas, não esqueceis jamais de que, tanto por palavras quanto por ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós vos dizeis espíritas, sede-o, pois. Esqueça o mal que se vos pôde fazer, e não penseis senão numa coisa, o bem que podeis realizar. Aquele que entrou nesse caminho, dele não deve se afastar, mesmo pelo pensamento, porque sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles estejam despojados de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que põe a cada adormecer, dizendo, nada tenho contra o meu próximo. Ó, perdoai, pois, aos vossos irmãos, como tendes necessidade que eles vos perdoem. Essa é outra, né? A gente passa o dia fazendo Sim, e bobagem. se tu tivesse feito uma coisa errada, tu não gostaria que te perdoassem? Tu gostaria que usassem isso contra ti? Uhum. Não, né? E aqui, ó, aquele que entrou neste caminho não deve dele se afastar mesmo pelo pensamento. Olha como ele dá um up, né, na ideia de Deus, ó. Porque sois responsáveis pelos vossos pensamentos que Deus conhece. Não julga. Uhum. Que Deus conhece. Não tenta enganar. Tu entende? Deus permeia, né? Está no meio de tudo. Então ele não julga, mas ele sabe de todas as coisas, né? Então é mais uma oportunidade de aprendizado. Vamos perdoar, né? Feliz aquele que perdoa, que consegue, né? Mas eu te digo que a gente teria hoje um aparato suficiente para verdadeiramente perdoar e para que ele diz, né? Para fazermos alguma coisa de útil, né? Ele diz aqui, e não pensei senão numa coisa, o bem que podeis realizar, porque seremos medidos pelo bem que fizemos e não pelo mal que deixamos de fazer. Um grande abraço. E o perdão é o exercício, né? Então, hoje posso não conseguir, mas eu tenho que continuar insistindo de formas pequenas até fazer com que isso seja Mas a gente verdadeiro. pode ressignificar tudo Sim. isso através do estudo, Evangelho, é claro. através do próprio Evangelho A troca de Jesus. de informações, né? Através de uma ferramenta muito simples que diz, faça os outros o que eu gostaria que te fizesse. Simples. Deu, acabou. Obrigado a todos, Tudo até bom. semana que vem.